Olá, turma da Unidade de Aprendizagem Teoria do Conhecimento. Tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor tutor Carlos Euclides Marques. E neste encontro, que eu estou dividido em duas partes, tratarei sobre a formação da mentalidade grega e as origens da filosofia. Vamos lá? Este mapa que eu tirei desta fonte aqui, que vocês encontram aí, indicada logo abaixo, né? Imagem retirada do volume 1 das origens à Idade Média da coleção, né? Em 4 volumes da História do Pensamento. Essas imagens estão então na página 10 e 11. Várias imagens que eu vou utilizar aqui eu tirei desta fonte. Para vocês pensarem, né, o espaço geográfico ocupado pela cultura grega. Lembrando que a Grécia Antiga não é um país propriamente dito, né? É um espaço territorial que aumenta ou diminui conforme o período, onde há diversas cidades, aldeias, aglomerações humanas que têm, a partir de um certo período, uma língua comum, um conjunto cultural, principalmente de narrativas míticas, também comuns. Há na língua algumas variações dialetais, mas os elementos básicos e sonoros são predominantemente comuns, e uma formação que vem do período anterior ao período que a gente chama de pré-helênico, pré-grego, que vem de mais de 3.000 anos antes de Cristo, com a primeira grande civilização do Mar Egeu, né? O Mar Egeu é essa região aqui, a civilização que tem o seu centro aqui nessa ilha, a famosa ilha de Creta. Tá? Então essa civilização também é conhecida como civilização cretense, ou civilização egeída, por ocupar todo o mar Egeu, né? Essa região aqui de dentro do mar Mediterrâneo, ou também minoica. Vou falar mais tarde sobre essa civilização. Notem que nas suas raízes históricas, todo esse espaço já tem, mesmo num período anterior à consolidação da cultura grega, como a gente conhece do período antigo, nós temos raízes comuns e influência dessa civilização nesse espaço geográfico todo aqui. Aqui a bota itálica, a Sicília, a parte mais central da Grécia, né? Essa parte aqui a Ática, onde fica Atenas, aqui a região do Peloponeso, onde fica, por exemplo, Esparta, Corinto. A região hoje é mais aqui para cima, né? Onde fica hoje a Macedônia e alguns países balcânicos, né? Que se dividiram num determinado período, que tem ali a Croácia, aqui então em Creta, o lado de cá, né? Hoje domínio turco, principalmente, que esse litoral, as costas da Ásia Menor, né? Foram colonizadas também por gregos vindo do continente, nas diásporas que a gente vai ver mais à frente. Alguns estudiosos levam em conta o relevo bastante acidentado como um elemento
importante para a formação das chamadas cidades-estados, né, que é a polei, polis é o singular, polei é o plural, autônomas. Então, vocês notem aqui que o relevo, né, tem bastante acidentes, então as cidades ficam meio isoladas em função do próprio relevo. Grande parte das cidades tem mais contato via o mar do que via a terra. Salvo aí a Esparta, que é uma cidade um pouco mais adentrada, tem um planície. Bom, mas essa é uma hipótese. Gente? O relevo pode ter contribuído para algumas cidades, mas esse argumento não serve muito para outras, porque tem uma ou outra cidade com grandes planícies, né, e algum contato, mesmo por terra, né, com uma certa facilidade com outras cidades. Tá? Mas, para algumas, certamente, esse foi um dos fatores de isolamento, foi a própria questão do relevo. Ok? Bom, a discussão sobre a formação da Grécia Antiga remete à primeira grande civilização do Mediterrâneo, ou ou melhor, do Mar Egeu, que eu falei antes, a chamada civilização minoica. O termo minoico advém da famosa lenda, né, do touro do Minos, o chamado Minotauro. Para vocês terem uma ideia, temos aqui essa imagem aérea do Palácio de Knossos, que era um palácio central da ilha de Creta, e é um palácio que arquitetonicamente parece bem um labirinto, o que indica que, de alguma forma, a história do Minotauro, talvez vocês já conheçam, tem algum elemento historiográfico, algum fundo historiográfico, ela começa a ser difundida largamente a partir da sobreposição da civilização que vem posterior à minoica, que é a micênica, sobre a micênica. Então, quando os micênicos começam a dominar, eles começam a contar histórias, né, que, de alguma forma, diminuem a civilização anterior ou indicam a passagem do domínio de uma civilização sobre outra. Para vocês lembrarem, né, Teseu vence o Minotauro, então Teseu é um nobre que vem de uma área continental. Lembrando que o centro da civilização minoica é Creta, e Creta é uma ilha. Daí também, retomando, a ser chamada civilização cretense ou civilização egeia ou egeída, por dominarem então o mar Egeu. Então, Teseu vem de uma região do continente, ali das cidades que formaram no continente a cultura micênica. Há um período de transição que a gente chama de período minoico-micênico, né? Já que a cultura minoica remonta aí às suas origens, primeiros vestígios da pré-história dessa cultura, remonta a 5.000 anos antes de Cristo. O período áureo dessa civilização vai aí de 3.000 anos antes de Cristo até mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, um pouquinho antes, aí 1.700 e alguma coisa antes de Cristo. Outra imagem também que remonta a essa lenda, né, do Minotauro, o culto ao touro, que é muito comum tanto na civilização minoica quanto na civilização cretense, e que alguns até estudiosos da cultura remontam, por exemplo, às origens das touradas e de passagem, né, que vem da Europa para cá, por exemplo, a famosa farra do boi, né, tem alguns resquícios dessa raiz antiquíssima de civilizações que formaram
a Europa, né? E uma delas é essa civilização micênica. Tá? Aí a gente também encontra nesses locais, na ilha de Creta principalmente, dois tipos de escrita, linear A e linear B. Uma delas não foi totalmente traduzida até hoje. Tá? São escritas que indicam predominantemente a que foi traduzida, né, que eu acho que era linear B, indicam informações de distribuição de víveres. Né? A sociedade micênica era uma sociedade, segundo alguns, diárquica, ou seja, tinham dois reis, e bastante centralizadora. Né? Toda a economia, toda a distribuição de víveres e tal era centrada nessa sociedade. Né? Alguns historiadores mais detalhistas, como Finlay, subdividem ali a região do Mediterrâneo em diferentes modelos culturais. Né? A cretense, nessa região aqui tem uma outra que tem como um centro a Tira, hoje Santorini, uma outra cultura no continente. Então, as subdivisões culturais com algumas diferenças, sendo a central a cretense. Mas isso é para aqueles que vão estudar história, estudam história e vão se dedicar à história antiga e vão aprofundar com mais detalhes isso. Não vamos entrar nesses detalhes, senão a gente vai gastar muito tempo. Então, voltando aqui, essa então é uma das primeiras civilizações que vão dar o amalgama de formação da mentalidade grega. Uma parte daquilo que é narrado na mitologia que foi registrada por uma figura, supostamente registrada por uma figura chamada Homero e também Hesíodo, remonta às narrativas míticas desta civilização que tem por volta de 3.000 anos, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, ok? Na parte continental, né, a partir mais ou menos do século XX antes de Cristo, começam a haver algumas migrações de povos vindos do norte que vão formar a civilização micênica. Na realidade, formam uma série de cidades, e com o passar do tempo, Micenas se sobressai em relação a essas outras cidades, como Argos e Tarim. Há algumas diferenças significativas entre a cultura micênica e a cultura minoica. Né? Aqui nós temos uma construção típica desse período, que passam a ver, que é construções mortuárias, que em algum caso lembram um pouco uma pequena estrutura piramidal, né? Mas não são escavadas e aterradas, né? Os chamados tolos. Né? Aqui nós temos o Portal das Leoas, que é uma das entradas da muralha da cidadela de Micenas. O interessante do detalhe desse portal é para a gente visualizar aquilo que eu falei para vocês, que indicativo de que há um certo contato entre a cultura micênica e a cultura minoica durante um período. Notem aqui nesse portal das Leoas há uma coluna, essa é uma típica coluna do Palácio de Knossos, né, demonstrando então uma citação a outra cultura. Então, os elementos arquitetônicos da cultura minoica são diferentes dos elementos arquitetônicos da cultura micênica.
No período homérico, há as lendas sobre figuras que teriam construído essas muralhas, as muralhas das cidades da cultura micênica, os chamados cíclopes, que seriam gigantes com uns olhos só, e só esses gigantes poderiam carregar essas pedras enormes, que são pedras enormes. Eu tive a oportunidade de passar por esse portal, e são pedras gigantescas, claro, exigiam uma certa engenharia e uma certa tecnologia para movimentar e sobrepor essas peças. Aos olhos de alguns futuros, aquilo era uma construção muito grandiosa e tal, então não poderia ser feita por homens comuns, são só grandes. Tem aqui uma narrativa mítica para explicar a construção de uma cidade, só gigantes, tipo semideuses, figuras mitológicas. Uma característica típica da narrativa mítica, que predominava, evidentemente, nessas civilizações. Bom, aqui nós temos alguns mapas para indicar, por exemplo, esse daqui, nós vemos as migrações a partir do século XX, antes de Cristo. Eu lembro, para você, só relembrando, aqui nesse espaço, todo esse espaço aqui, já era de domínio minoico, antes mesmo dessas migrações a partir do século XX. Essas migrações a partir do século XX são, antes de Cristo, vêm do norte, da Europa, descem e vão se assentando aqui nesta região. Mais tarde, evidentemente, aos poucos, eles vão se consolidando aqui nas cidades, nessas primeiras cidades que se formam, que é Micenas, Argos e Tarinto, e consolidando esse espaço territorial, eles vão se expandindo e chegam a Creta. Há uma erupção vulcânica que acontece aqui, mais ou menos nessa região aqui, onde hoje é a ilha de Santorini, e essa erupção vulcânica é de tal tamanho que a onda, o tsunami, alaga as regiões produtivas da ilha de Creta. Creta, isso faz com que, a partir de um certo período, e vai aí mais ou menos de 1700, um pouquinho mais para frente, que acontece essa erupção, esses alagamentos e salinização das áreas produtivas da ilha de Creta provocam um empobrecimento econômico da ilha de Creta, que facilita também o avanço do domínio micênico, que já disputava espaço, a partir de um certo momento, com a cultura minoica, até, por fim, a sobreposição total dos micênicos sobre os minoicos. Ok? Aqui a gente tem um exemplo de pinturas da época. A gente vai ver que se vocês... Vamos voltar um pouco. Se vocês prestarem atenção nessa aqui, essa pintura aqui da cultura cretense, notam claramente mesmo a estrutura arquitetônica mais simples da cultura minoica, micênica, que em termos de pintura, apesar de serem anteriores, a cultura minoica é muito mais avançada do que a cultura micênica, nesses primeiros esses momentos aí. Depois, mais tarde, por volta do século XI, nós temos uma nova leva de invasões
de um povo que tem a mesma raiz daqueles que dominaram aqui e formaram uma cultura micênica, né? Então essa é a última leva de invasões, mas eles são extremamente belicosos e diferente dos micênicos, ou daqueles grupos que formaram a cultura micênica, os dórios tinham um avanço tecnológico, eles já estavam na Idade de Ferro, enquanto os micênicos estavam na Idade de Bronze. Os dórios tinham uma cultura bem mais simples até do que a micênica em termos de arte e tal, mas o fator bélico fez com que os dóricos suplantassem os micênicos, provocando então o quê? As migrações dos grupos que se consolidaram aqui, e uma parte deles foi principalmente para essas regiões aqui da costa da Ásia Menor, as chamadas colônias jônicas. Outra parte foi dizimada ou escravizada pelos dórios. Esse período entre 11 mais ou menos aí século 9 a.C. é chamado período da Idade das Trevas gregas. É o período em que, por exemplo, o comércio, que era grande, tanto na cultura micênica quanto na cultura minoica, se perde praticamente. Aquela forma de escrita que tinha, né? Linear A, linear B, desaparece, né? Vai aparecer outra forma de escrita, que é a alfabética que a gente conhece até hoje, né? Aí por volta do século 8, mais ou menos, antes de Cristo. Então, há uma espécie de interiorização, uma economia de subsistência, por isso que alguns autores chamam a Idade das Trevas grega, né? Aí Idade das Trevas, Idade Média grega, uma certa similaridade entre a Idade Média do Ocidente depois de Cristo, né? Que se funda em pequenos feudos, ou seja, uma economia de subsistência, redução do comércio, das rotas comerciais e tal. Né? Então, tudo isso são fatores que desagregam um pouco onde esses povos, esses grupos que migraram para a Ásia Menor, na Ásia Menor, então, com contato com outros povos e a pouco outras modificações, vão mudar a estrutura sociopolítica e também é o período aí mais para o final onde vão ser consolidadas, né, as narrativas que a gente chama de homéricas. Né? E o século aí 9 ao 7, mais ou menos, é considerado o período homérico. Né? Então, nesse período, vai se construindo, vai se montando as chamadas narrativas homéricas, que na realidade, né, é um acúmulo de narrativas orais, são compiladas por este suposta figura, que também acaba sendo uma figura lendária, né, o tal de Homero. Alguns dizem que não existiu Homero, existiram vários, já que o texto é resultado de uma produção oral, né, vem de uma tradição oral que se consolida em última instância aí do período clássico, já lá por volta do século 6, 5 antes de Cristo, onde, né, a maioria dos textos gregos são escritos e consolidados da forma como a gente conhece hoje em dia. Né? Mesmo que a gente conheça uma parte desses textos, às vezes a gente só tem alguns fragmentos, como, por exemplo, os fragmentos dos primeiros filósofos, os chamados filósofos originários, os pré-socráticos. Certo?
Essas narrativas homéricas são também, de alguma forma, uma nostalgia desses períodos anteriores, né, em que reinavam chefes de grandes clãs, de tribos, famílias, tal, que a gente chama de guenos. Tá? Então essa é uma parte da formação da cultura grega. Tá? Esses primeiros povos que nós temos, então, assentamentos anteriores ao período propriamente helênico, né? História pré-helênica, que são os minoicos. Os micênicos, que são formados por alguns povos como os aqueus, beócios, trácios, frígios, e por fim os dórios. Todas essas etnias, né, aqueus, beócios, arcado cipriota, então, são de um tronco comum daquelas levas de migrações que ocorre a partir do século XX a.C., em 2000 a.C. aproximadamente. Aqui vamos pensar alguns centros culturais da Grécia Antiga. Um dos grandes centros ligados, evidentemente, ao âmbito mitológico é o Oráculo de Delfos. Vocês certamente já ouviram falar do Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos era considerado, não só pela cultura grega, mas por outras culturas em volta, um grande centro místico, né? Um grande centro religioso, chamado o Onfalos. Falos, que é o umbigo do mundo. Assim era conhecido o Oráculo de Delfos, não só pelos gregos, mas por outras culturas próximas à Grécia Antiga. Outro espaço que tem uma grande influência até hoje em nós, as Olimpíadas. Né? Lembrando que as primeiras Olimpíadas foram na Grécia Antiga. Né? As Olimpíadas eram competições pan-helênicas. O que significa pan-helênicas? Eram competições, então, que juntavam todas as cidades gregas, helenos. Elas é o nome grego, né? Grécia vem de Graécia, que é, na realidade, um termo romano, né? Para esses povos. O termo grego mesmo é elas, da onde vem helênico, helenismo, helenista. Né? Helenista é aquele que estuda a cultura grega. Então, as várias cidades, polis, né, que são autônomas, algumas até inimigas entre si, apesar de terem culturas semelhantes, elas brigam entre si. A clássica briga no período clássico da Grécia entre Atenas e Esparta, né? Vocês bem lembram. Mas também há lutas internas entre Corinto e Micenas e outras cidades. Então, esse é um festival, entre outros festivais, né? Que há vários festivais na Grécia Antiga, que congrega uma série de cidades. De em torno de 4 em 4 anos havia essas grandes competições, e mesmo quando estavam em guerra, a guerra era parada para dar conta dessas competições. Evidentemente que essas competições também serviam, né, tinham algum aspecto, além de cultural, político, para a cidade vencedora mostrar a sua pujança em relação aos outros, né, a habilidade dos seus guerreiros e etc. Então isso envolvia uma série de aspectos. Cidades também havia questões econômicas. Cada cidade tinha num certo espaço aqui
uma série de pequenas construções onde as cidades deixavam símbolos das suas riquezas, né? Tal. Então, cada uma mais queria mostrar ser mais rica do que a outra, além de vencer as competições, obviamente, né? Essa daqui é uma maquete tirada aí de um catálogo que eu trouxe uma ocasião que eu pude visitar a Grécia, né? Um catálogo de exposição. É uma maquete então montada, e aqui embaixo a gente tem as ruínas uma parte das ruínas da região, ok? Bom, que condições possibilitaram o aparecimento da filosofia, mas principalmente aí o aparecimento da polis? Lembrando que a polis é a cidade-estado. Jean-Paul Vernant, que é Jean-Pierre, desculpa, Vernant, que é um helenista francês bastante conceituado, né, diz que a filosofia, por exemplo, assim como a tragédia, a comédia, a retórica e a oratória, são filhas da polis, né? Então, uma condição que possibilita o aparecimento da filosofia é a mudança de aspectos sociopolíticos. E essa mudança se dá por quê? Lembrando daquela passagem que eu falei, né, da invasão dos dórios, o tempo que fica da Idade Média e a Idade das Trevas da Grécia Antiga. E isso aos poucos vai modificando e estruturando aquilo que vai ser as polei, ou seja, as cidades-estados. Então, há uma retomada do comércio, uma acentuação das viagens marítimas, né? Então, aqueles deslocamentos que foram feitos, né, por meio das viagens marítimas, os gregos descobriram que não existiam seres mitológicos e deuses em outras regiões, como contavam algumas narrativas, né? Porque o outro é sempre um estranho, geralmente a gente vê o outro como um estranho, e se está distante, a gente o caracteriza mitologicamente, geralmente aquelas figuras mitológicas que retratam o outro são figuras terríveis, né? Horripilantes, bárbaras, no sentido pejorativo aqui, né? Então, com essas migrações e descoberta ou a redescoberta de novas regiões, né, já que durante um tempo esses grupos ficam isolados, né, tais regiões eram habitadas por seres humanos. Também poderiam descobrir que os mares não eram habitados por monstros e outros seres, né? Sem lembrar, por exemplo, a história de Ulisses na Odisseia, voltando para casa, né? Ele passa por vários lugares e o que ele encontra nesses lugares? As sereias, os cíclopes, há várias figuras mitológicas que fazem perder, levar à morte vários de seus companheiros de viagem. Outro aspecto importante para essa mudança é a invenção do calendário. Por meio dessa invenção, os gregos puderam calcular o tempo das estações do ano, determinando quando e como ocorriam as alterações no clima e do dia, percebendo que o tempo sofria mutações naturalmente e não por forças divinas, né? Geralmente as mudanças do tempo, os ciclos eram visualizados ou fixados por narrativas míticas. Então atribuía-se divindade a fenômenos da natureza. Por exemplo, o verbo Zeu vem da figura de Zeus,
né? Então, quando eu falo Zeon em grego, significa literalmente Zeus está chorando, que depois está chovendo. Há também a invenção da moeda, né? O comércio antes daquele período da Idade das Trevas, seja na cultura micênica, seja na cultura minoica, era feita geralmente por uma economia de escambo ou num período minoico, uma economia de pilhagem, né? Uma cidade pilhava a outra, mas de escambo que era troca, né? De regiões mais longas, os micênicos, os minoicos, desculpe, tem registro em pirâmides do Egito que indicam a vinda de um grupo de micênicos trazendo víveres, especiarias, mercadorias para o faraó egípcio, indicando então uma troca, né, um tipo de comércio entre essas duas culturas já bem lá atrás. Depois daquele período das Idades da Treva, há uma retomada do comércio, e nessa retomada há também a criação da moeda. Então, a moeda, como a gente sabe, é um atributo simbólico de valor. Por meio dessa invenção, os gregos determinaram uma forma de realizar trocas abstratas e não mais trocas por outras mercadorias. Então veja, advento do calendário e o advento da moeda fazem com que haja uma abstração. Esses elementos vão aprofundando a abstração. Isso já são elementos que dão margem ou facilitam ao aparecimento de uma mentalidade mais abstrata que a da mitologia, que é a filosofia. Ok? Surgimento da vida urbana. Aqui é um elemento importante, né, gente? Que ali naquele período da Idade das Trevas ficaram um pouco mais isolados, interiorizados, né, uma sociedade mais rural. Não quer dizer que uma boa parte aí ainda não seja rural, mas ao crescimento dos centros urbanos, centros de comércio também, né? E graças a tal surgimento, os gregos puderam melhorar suas condições financeiras, diminuindo o prestígio centralizado de algumas famílias apenas. Assim, puderam buscar o prestígio pelo patrocínio, estímulo às artes, a técnicas. Tais fontes favoreceram o surgimento da filosofia. Lembrar que no período clássico, né, depois dos pré-socráticos, Sócrates, contemporâneos a Sócrates, há um grupo de filósofos que alguns não tratam como filósofos, mas é um grupo de filósofos chamados sofistas, que cobravam para ensinar as suas técnicas de retórica e oratória. A invenção da escrita alfabética, uma das grandes invenções gregas. Por meio desta invenção, os gregos puderam também ampliar a sua capacidade de generalização, pois, diferente de outras formas de escrita, a escrita alfabética é independente, podendo ser distribuída de forma a exprimir diferentes ideias. A técnica, né? Porque se chama alfabética. Se vocês lembram, né? Vocês pegam uma gramática, mesmo a nossa língua, que é derivada da língua alfabética grega em termos de escrita, né? Nós temos a parte da fonética na gramática. Por quê? Porque essa invenção grega, diferente de outras escritas, por exemplo, diferente da escrita egípcia, que era ideogramática, ou seja, um traço que carregava uma ideia, um ideograma, uma imagem, do algo que ela queria representar no início, tomar como base,
Aqui não. Aqui o Cadagrafos, ele procura fazer o quê? Ele procura representar um procedimento do aparelho fonador. Então, por isso nós temos ali na gramática, né, as dentais, labiais, subdentais, as guturais. Né? Então, o indicativo de qual movimento do aparelho fonador você deve fazer para reproduzir um determinado som. Supostamente, os gregos queriam, com essa invenção, poder reproduzir também a sonoridade de outras línguas por meio escrito. Assim, eu poderia ter alguém que, mesmo não entendendo aquela língua, pudesse transcrevê-la e, por exemplo, levar aquela escrita para um outro lugar que tivesse a mesma cultura que eu transcrevi e ler a mensagem para o outro, né? De forma que ele entendesse por reprodução da sonoridade via grafia. Né? Por isso é, é uma escrita fonética. Né? Nós tínhamos antes modelos, como eu falei, o ideogramático e tinha o silábico, que também tem uma característica fonética, mas é mais complicado você fazer a composição. Outro fator interessante é que, diferente das sociedades anteriores, onde a escrita era domínio de uma classe especializada, geralmente uma casta sacerdotal e tal, como os escribas na cultura egípcia, aqui o alfabeto era dominado, a escrita alfabética era dominada principalmente por uma classe, digamos assim, uma classe média, a classe dos comerciantes, tá? Principalmente. Depois foi mais difundida. Então não era de uma classe de nobres, propriamente dito, porque o comércio era, na realidade, pela nobreza, um pouco mal vista, né? Como atividade para pessoas que não são propriamente nobres e de boa estirpe. Até boa parte da Idade Média, o comércio é uma atividade relativamente mal vista. Né? Essa imagem está aí na Grécia Antiga. Logo, aqueles que dominam a escrita não são propriamente os nobres, a coisa. Evidentemente que com o passar do tempo, até a nobreza vai dominar a escrita, né? Quanto mais nós chegamos ao período clássico, principalmente Atenas, período democrático, né? Mais vai haver interesse por o domínio da escrita para registro cultural, e isso vai passar a fazer parte da formação escolar. E aí a invenção da política. Né? Se lembrar que a palavra política vem da palavra polis. Né? Um certo sentido de política que comungaria, ou seja, correlato ao sentido que a gente dá hoje de cidadania, né? Vem disso aí, dessa característica da cultura grega, que levou ao aparecimento da filosofia. Por meio desta, ou seja, da invenção da política, foi possível introduzir novos conhecimentos. A lei tornou-se coletiva, surgiu um espaço público próprio para os discursos e estímulo para que todos os gregos pudessem discutir e transmitir suas ideias relacionadas à política. A palavra política indica, do ponto de vista grego, geralmente é participar das coisas que são da polis. Né? Então, o político é aquele que participa das polis. E diferente de uma certa imagem que a gente tem hoje, né, que é uma imagem até bastante equivocada, né, até muito mais ligada à ideia de politicagem do que de política, para os gregos era importantíssimo
estar ciente das coisas da polis, principalmente por o período clássico e mais significativamente ainda para Atenas democrática. Então, todos de alguma forma se preocupavam em se informar sobre o que estava acontecendo, né, no âmbito da polis, no âmbito então das relações políticas. Então, a polis, essa nova forma de organização social e política, é a polis, cujas características, segundo o historiador francês Jean-Pierre Vernant, naquela obra que já acabei de citar, né, são a supremacia do logos aí que a gente entende que significa palavra, discurso, razão. Então, o logos é um discurso de base mais racional, diferenciando-se, por exemplo, do mito, o mitos, que é um discurso de base mais, digamos assim, ligado às emoções e à narrativa mítica. Pois a decisão sobre os assuntos públicos depende apenas da força das palavras dos oradores, não mais, né, de questões divinas, tradições religiosas, cuja condição social e econômica não é mais levada em conta, principalmente a partir das reformas que dão origem, então, à democracia. O caráter público das discussões políticas, que deixam de ser privilégio de grupos. As leis são elaboradas em um conjunto e depois escritas para que todos possam conhecê-las. Daí vem a noção de que todos são iguais perante a lei, né? E a lei está acima de todos, e não uma figura como um rei ou um déspota e tal. A ampliação do culto, uma vez que a religião já não é um saber secreto de reis e sacerdotes, mas sim algo afeito, ao Estado público, acessível a todos. Há uma questão bem interessante, a religiosidade grega aí, quanto mais você vai chegando no período clássico, mais ela se dilui, né? Não há assim uma casta sacerdotal, uma hierarquia sacerdotal. Então essa diluição, essa automatização facilita um procedimento até de dessacralização. Então essa eu tirei aí do livro História da Filosofia do Abraão. Há um deslocamento então do centro da cidade. Outrora, o centro da cidade era na Acrópole, na parte alta. A Acrópole como o próprio nome diz, né, a parte alta da cidade, across, alto, né, em cima. O centro originário, geralmente, das cidades, o primeiro assentamento, né? Se procura ficar num ponto alto, se fortifica, cerca o ponto em forma de produção, ponto alto porque você consegue visualizar, né? Notem, toda a planície em torno, e melhor se proteger de invasões, etc., principalmente se você cercar. Geralmente esses espaços aqui, que aqui é uma maquete da cidade de Atenas, né? Aqui em cima fica o Parthenon e tal, e era onde havia as cerimônias religiosas em homenagem a Atena, a deusa Atena, que tem vários atributos. Então havia festas em homenagem a Atena nessa região. Então, outras cidades que têm outra padroeira, ou padroeiro, né, outra divindade como padroeira ou como padroeiro, tem essas festividades nesses pontos, né, centrais. Então, é significativo isso. Com o passar do tempo, há um deslocamento do centro da cidade, da Acrópole, para uma região mais embaixo, que a gente chama de Ágora. O que é Ágora? Agora é a praça pública. Então aqui os gregos, né, aqui principalmente como é a maquete de Atenas,
os atenienses se reúnem para trocar suas mercadorias, fazer comércio e também para discutir as coisas próprias da polis, né? Então, fazer política, né? Política, ok? Antes de acontecer as decisões nas assembleias, na eclésia, eles já debatiam aqui, provavelmente em algum momento aqui Sócrates aparecia aqui para fustigar seus interlocutores, perguntando o que é a beleza, o que é a justiça e tal, né? Mas também se discutiam outras coisas, né? Principalmente relacionadas às coisas públicas, às coisas da cidade, estado, a polis. Algumas reformas foram importantes ao longo da história da própria, principalmente aqui da Atenas, né? Começando por Drácon, que é um legislador que por volta de 1621 estabelecem as primeiras leis escritas. Mas ele ficou conhecido principalmente por ser um governante extremamente severo e querer impor as leis a ferro e a fogo, né? Leis que, por sinal, acabaram ficando conhecidas como leis draconianas, e ele, inclusive, mandava matar mesmo, era sanguinário, né? E alguns dizem até que a história de Drácula também remete a essa figura, por ser um governante muito sanguinário, aqueles que eram contrários às leis, ele mandava matar, né? Mas a importância dessa figura, então, é a consolidação de leis consuetudinárias e orais, né? Claro, com algumas transformações, em leis escritas, né? Então, o início de uma espécie de jurisprudência, de um direito escrito, e não consuetudinário. Outra figura importante foi Solon, né, que por volta de 1594 a.C. decretou o fim da escravidão entre os gregos e devolveu terras para alguns, evidentemente entre os atenienses, né, entre gregos. Por quê? Porque às vezes o que vinha acontecendo, né, em uma série de crises sociais ao longo da história da Grécia, que alguns pequenos proprietários de terra acabavam empenhando, em função de um período, por exemplo, de escassez e tal, eles não conseguiam produzir e tal, porque eles pegavam algum espécie de financiamento, né, com grandes proprietários de terra. E o problema de produção continuava, né? Então havia um longo ciclo de baixa produtividade e eles ficavam endividados com esses grandes proprietários de terra. No primeiro momento, então, eles davam as suas terras em troca, né, da dívida que tinham, e quando não tinham mais as terras, eles passavam a ser escravos desses senhores. Evidentemente, havia os escravos por conquistas de guerra. Esses continuavam, eram principalmente estrangeiros, né? não gregos. Então, havia um número muito grande. Nas reformas atenienses, para resolver alguns problemas sociais, uma das grandes contribuições de Solon foi essa: suprimir a escravidão derivada de dívidas fundiárias e devolver entre atenienses, evidentemente, terras para alguns. Evidentemente que alguns aristocratas e tal não gostaram muito, né? Mas essas são reformas que vão aos pouquinhos levando a chegar à democracia, né? Nós temos aí um período, então, das chamados Pisístratos, né, que é o Pisístratos e seus dois filhos, Hípias e Parco, né, que são tiranos, né? Principalmente o pai, o Pisístrato, né,
incentivou bastante desenvolvimento marítimo e comercial, incentivou também grandes construções e as artes, principalmente a tragédia, né, espetáculos trágicos, desenvolveram-se bastante nesse período de domínio dos Pisístratos. Quando o pai morreu, os filhos dividiram o reino e, na realidade, não conseguiram continuar muito bem os passos do pai, né? Mas logo depois a outra figura assume como grande legislador, é Clístenes, e esse instaura, então, faz uma grande reforma, né, reforma que dá origem, então, à democracia propriamente ateniense, estipula também uma chamada lei do ostracismo, né, alguma figura política que passa a ter muita importância, né, e ela influencia demais grupos, ela é levada para o ostracismo, ela é proibida de ocupar cargos ou ficar falando em assembleias, etc., durante um tempo, para evitar, então, a sua influência, né? E, por fim, há um grande estratego, um general, né, Péricles, que aglutinou diferentes classes sociais durante uma boa parte, por 25 anos ele foi escolhido na Assembleia para ser general, a gente chama estratego-mor, né, o general dos generais, e ele era um hábil negociador, né, em parte a democracia ateniense durante um período se desenvolveu bastante por essa habilidade de Péricles de negociar com diferentes classes sociais e conciliar interesses diversos, né? Então, nesse sentido, ele aperfeiçoa a democracia implantada por Clístenes. Para a gente ter uma ideia de alguns grandes legisladores, né? E como esses processos levam, então, a importância da lei escrita, da cultura letrada e, principalmente, das discussões políticas, da ingresso de outras classes sociais no ambiente do debate político, propiciando, então, um alargamento de interesses em relação à organização de discursos, né? Não é à toa que, no período da democracia, os sofistas são importantes, porque eles são grandes professores de retórica e oratória, então você, para convencer o outro, tinha que ter uma boa retórica e oratória na Assembleia para convencer da sua posição. Isso não importava qual era a sua classe social. Isso em tese, evidentemente, né, gente? Claro que os ricos passaram, então, a pagar professores de história, de retórica e oratória para ensinar seus filhos, para eles convencerem na Assembleia outros, né? E nesse sentido, evidentemente, pequenos agricultores, pequenos trabalhadores, né, que não tinham grandes habilidades retóricas, também não tinham riqueza para pagar professores, eram, com algumas exceções, facilmente manipuláveis, né, por a retórica e oratória desses outros grandes políticos. Bom, para vocês terem uma ideia, né, da importância da cultura letrada, principalmente no ambiente ateniense, nós temos aí a chamada oração fúnebre, proferida por Péricles durante um primeiro momento da chamada Guerra do Peloponésia, né? Veja bem, sabemos conciliar o gosto pelo belo com a simplicidade e o gosto pelos estudos com a coragem. Veja, gosto pelos estudos.
Usamos a riqueza para ação e não para a vã exibição em palavras. Entre nós, não é desonroso admitir a pobreza, mas o é não tentar evitá-la. Os mesmos homens podem dedicar aos seus negócios particulares e aos do Estado. Os simples artesãos podem entender suficientemente das questões políticas. Somente nós consideramos quem delas não participa um inútil, e não um ocioso. Por nós mesmos que dedicamos dos negócios da cidade e deles temos uma ideia exata, para nós a palavra não é nociva à ação. O que é nocivo é não informar-se pela palavra antes de se lançar a ação. Então, isso é uma passagem do historiador Tucídides, historiador grego, né, na sua obra História da Guerra do Peloponeso, onde ele narra, né, a chamada Guerra do Peloponeso, e aí um momento em que Péricles exalta os mortos atenienses na guerra. Evidentemente, aqui é uma narrativa, um discurso que exalta os valores atenienses, da intelectualidade, da ação pela palavra. Né? Notem aí que o valor da política, né, da participação nas coisas da polis, seja para um homem mais simples, seja para um homem mais rico. Então não importa aqui propriamente a riqueza. E também a ação baseada na intelecção é importante aqui. Então alia-se cultura intelectual da cultura bélica. Um contraponto desses são os espartanos. Os espartanos não são pouco dados à cultura letrada, digamos assim, né? Mas cultivam mais a ação belicosa. Então nós conhecemos os espartanos como aqueles que batem muito bem, né? Não que os atenienses também não batessem, mas conhecido os atenienses mais por seus atributos intelectuais. Ok? Bom, gente, então essa é para dar uma primeira ideia. Vou fechando por aqui. Daqui a pouco eu começo, então, a segunda parte. Ok?